né? Aí não prefere ao vivo. Começamos. Agora parece que vai. Boa noite a todos. Boa noite chegamos e iniciamos um pouquinho. Tu desliga aquele dali, por favor. Ele tá parecendo que tá querendo fazer zoada demais. É só a tomada, pode puxar a tomada. Olha como fica mais, né? Melhora um bocado. Então vamos iniciar, já estamos 5 minutos atrasados porque tivemos probleminhas técnicos, mas já sanamos essa parte, né, Antônio? Esperamos que sim. Esperamos que sim. E vamos agora iniciar o nosso evangelho que fazemos todos os sábados aqui no Ninarueira, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que eles possam na noite de hoje nos amparar, nos auxiliar, para que possamos nessa jornada encontrarmos o contato com os bons espíritos e trazermos o evangelho nesta noite. Para tanto, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que a gente possa juntos fazermos a nossa prece inicial. Vamos pensar em Jesus, fechar os nossos olhos, que não é nada místico, mas agradecermos a Deus essa oportunidade. Pai de infinita bondade, Jesus amigo, é nesse instante, Senhor, que nós nos aproximamos de Ti através dos nossos pensamentos que sobem até Ti, Mestre, através dos Teus mensageiros de luz na casa de Ninarueira. Que possamos nesta noite receber do alto a inspiração necessária para a condução, Senhor, do estudo que nós faremos hoje em conjunto com o nosso irmão Antônio. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a Tua paz. São sempre os nossos desejos. Agora a gente vai dizer boa noite a todos os presentes, né? Temos 3 pessoas só aqui, então, ao vivo e a cores, e algumas pessoas que estão através da internet. Gil, tu fecha aqui essas duas ali, por favor. A gente está fazendo isso para poder minimizar esse som do lado de fora, né? E a gente conseguir fazer aqui de forma mais ampla, né? Esse nosso estudo. Vamos dar boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Naldo. Boa noite a todos. Boa noite que estão em casa. Boa noite que estão presentes. É sempre uma alegria poder, num momento como esse, onde a gente está um pouquinho afastado, né? Estamos aí seguindo algumas recomendações, mas não abrimos mão do estudo do Evangelho, de trazer Jesus para o nosso coração, principalmente nesse momento em que para muitos é bastante complicado, bastante delicado. Então, não desperdiçar a oportunidade. Ficamos muito felizes de poder contribuir, de poder estar presente, de poder ajudar. E esperamos que as palavras hoje trazidas possam alcançar o seu objetivo, que é levar conforto e consolo aos corações de todos nós. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pela paciência. Esperamos estar atendendo aí o anseio de todos que estão presentes, já assistindo aí ao vivo esse momento. Já, Antônio, que nós estamos aqui num sorteio que a espiritualidade já fez, botou o evangelho na sua frente. Você percebeu isso? Exatamente. Faz alguma coisa assim, quase que intuitivamente. Intuitivamente. Então, fica à sua vontade de abrir a esmo aí em qualquer lugar para que a gente possa conversar um pouco. Vou pedir aqui aos espíritos esse momento. Esse microfone está legal, né? Alguém está com dificuldade aí do som? Bota preso, ele não consegue não botar ele preso. Está meio delicado aqui de prender. Quer que eu bote? O pessoal não vai ficar achando nada não, fica tranquilo. Pronto. Aqui bonitinho, pronto. Vamos pedir aos bons espíritos que nos inspirem para trazer a melhor mensagem para a noite de hoje. Capítulo fantástico, capítulo 13, item 11, a beneficência. Né? Engraçado, Antônio, eu vou lhe perguntar, esse capítulo, a beneficência, de quem é esse tema? Rapaz, esse tema aqui é bem interessante, é do Adolfo, bispo de Argel, né, que vem trazer para a gente um convite. Né? Na realidade, a proposta dos Espíritos é de um convite, porque quando a gente fala de beneficência, muitas vezes as pessoas falam da beneficência e tem sempre o olhar para o trato material, né? Que não deixa de ser importante, que não deixa de ser verdadeiro, não deixa de ter seu significado. Mas é importante que a gente tenha em mente que a palavra tem uma abrangência muito maior, ela tem uma extensão muito maior. Né? E os espíritos, na pessoa do bispo de Argel, na noite, né, bispo Adolfo,
ele teve a preocupação de trazer, de tentar mostrar, através dessas palavras, desses escritos, a amplitude desse tema, né? Ser beneficente, fazer a beneficência, chegar a atender a dificuldade alheia, vai muito mais além do que simplesmente a assistência material. Vai muito mais além do que você alcançar as pessoas pela sua necessidade material. Há uma necessidade muitas vezes maior, que passa muitas vezes desapercebida, que são as necessidades emocionais, que são as necessidades do coração. Então, muitas vezes a gente percebe, principalmente nesses momentos em que a gente não está fisicamente presente com o outro, mas que a gente vai, uma vez escutando, ouvindo aqui e ali. Eu tive a oportunidade nesses dias de confinamento aí, de experimentar algo bem interessante. As pessoas me procurando, puxando assunto assim por nada, né? Através das redes sociais, né? do Zap principalmente, e assim faziam umas perguntas sem muita pretensão, mas daqui a pouco vinha uma necessidade de desabafo. As pessoas abriam o coração, estavam passando por dificuldades, estavam incomodados com a situação que estavam, né? Estavam vivendo experiências desagradáveis, muitas vezes não relacionadas ao fato em si, mas enfim, estavam emocionalmente, estavam psicologicamente ressentidas, necessitando de uma assistência. E não era material, não era dinheiro, não era feira, não era alimento, mas era alguém que pudesse ouvir. Era alguém que pudesse abrir o coração e dizer assim, olha, está aqui meu ouvido, e no caso do Zap não é muito pelo ouvido, é mais pelo dedo, mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Vê como é que eu estou. E aí você escuta relatos dos mais diversos possíveis. Às vezes era um assunto relacionado ao relacionamento pessoal, às vezes era um assunto relacionado ao relacionamento dentro, né, do ciclo de amizades, às vezes era assuntos relacionados ao relacionamento pessoal com o cônjuge, com o parceiro, enfim, estavam sequiosos dessa necessidade. E eu fiquei prestando atenção porque eu digo o seguinte, poxa, há mais ou menos 15, 20 dias atrás, nós tínhamos as mesmas redes sociais, nós tínhamos o contato e as pessoas só se preocupavam em falar pela rede social. O contato pessoal cada vez mais estava distante, a não ser nos nossos momentos aqui das reuniões, onde as pessoas buscavam assistência espiritual através do atendimento fraterno ou aqui no diálogo, mas geralmente o Zap resolvia. Por quê? Porque as pessoas estavam se distraindo com outras coisas. Então, no momento das suas aflições, nós tínhamos um shopping, tinha um passeio, tinha uma saída, tinha isso, tinha aquilo, e a dor era de alguma forma abafada, ou, na melhor das hipóteses, camuflada. Jogava-se um pano em cima, deixava-se para depois. No momento em que a gente fechou as portas e disse assim, olha, a gente não pode ir mais para a rua, não tem mais o shopping, não tem a cidade, não tem a praia, não tem o barzinho, não tem outro caminho, ou seja, é conviver com conviver, ou seja, eu tenho que estar ali com as pessoas das quais eu formei a família, das quais eu tenho a necessidade de me relacionar, construir novas relações, ampliar essas relações. E agora como é que eu faço? Porque agora eu não tenho outro argumento. Ou eu enfrento, ou eu convivo, ou eu aprumo, ou o bicho vai pegar, porque está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo, né, convivendo o máximo de tempo possível junto. Então não tem como fugir, não tem como se isolar. E aí foi quando eles perceberam que o outro precisava do outro, que o outro era importante. Então não era mais só a rede social pela rede social, mas era a palavra do outro, era a visão do outro, era o carinho do outro, era o que o outro poderia passar, era o que o outro poderia mostrar, um caminho de pensamento e de uma ideia diferente. E isso foi para mim muito interessante, porque eu digo, pois, mais um dos benefícios que a gente pode tirar desse momento. Eu comecei a sentir falta do outro. As pessoas começaram a sentir falta do outro. Não se resolviam mais apenas por mandar uma mensagem para o Zap, por exemplo. Ela queria ouvir o outro, ela queria dizer o que estava sentindo e queria ouvir do outro o que estava acontecendo. Por quê? Porque não tinha mais outro artifício. Era agora a hora de a gente começar a ver o verdadeiro valor das relações. Então, quando eu vejo nesse momento em que a gente se dispõe a falar um pouquinho, trazer o Evangelho à tona, e a gente recebe essa proposta da beneficência, no primeiro momento o que vem à minha cabeça é justamente essa necessidade, essa beneficência gratuita, que não demanda você ter dinheiro, que não demanda você gastar, não demanda você fazer porque tem recurso, não posso ajudar porque eu não tenho como ajudar, o dinheiro que eu tenho hoje está limitado, eu não posso. Não demanda. Demanda paciência, demanda compreensão, demanda indulgência, demanda empatia, que está muito ausente no nosso dia. Se coloca no lugar do outro,
mesmo que o outro, que você não concorde com o que o outro está falando, mas te coloca no lugar dele, foi isso que ele aprendeu, foi isso que ele, os valores que ele adquiriu na sua vida. Então, respeita, porque na hora que eu entendo e me coloco no lugar do outro, eu respeito a opinião dele. Eu necessariamente não tenho que impor a minha a ele, mas eu posso colocar o meu ouvido a serviço de ouvi-lo, escutá-lo. Posso não concordar, mas quem disse que eu tenho que convencer ele que ele está errado? Eu não tenho que convencer. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que a gente tem para dizer. Ninguém quer saber a minha opinião sobre sua dor. Que é apenas que eu escute. Por quê? Porque está tão difícil alguém parar para escutar o outro, que nesse momento em que a gente está aqui fechadinho nesses espaços das nossas vidas, nós estamos tendo a necessidade, muitas vezes, de um ouvido sensível. Um ouvido sensível. Porque falar, a gente fala para muita gente. Mas as pessoas muitas vezes estão ouvindo o que a gente está falando, estão escutando, mas não estão prestando atenção. E agora não. Agora a gente está sentindo essa necessidade que o outro escute, que o outro estabeleça um diálogo a partir daquilo que eu estou dizendo. Não é só aquele tá, é assim mesmo, paciente. Não, aquela coisa vazia. Não, agora eu preciso ouvir de você, porque você também está carente. Quando a gente vem para aqui, a gente fica imaginando. Eu estava dizendo a minha esposa, menino, quando a gente vai falar qualquer coisa contigo, tu não para de falar. Eu digo, é necessidade de fazer palestra. Necessidade de falar para as pessoas. E eu digo, calar a boca quem gosta de falar não é fácil. Eu pensei que eu não tivesse sentido essa necessidade. Mas é verdade, ela começava a falar e daqui a pouco eu não parava mais. Ela disse, calma, eu só te pedi uma informação, não precisa fazer um discurso, uma palestra. Mas tem sido uma necessidade, por quê? Porque nós estamos experimentando uma realidade diferente. Nós estamos experimentando um mergulho na nossa essência, naquilo que é mais profundo, o conhecimento de nós mesmos. Eu tenho observado, e assim, eu não gosto de fazer, colocar opiniões pessoais quando a gente está falando para o público. Parece que a gente está determinando o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu acho que é um momento que cada um tem que fazer as suas análises. Mas a gente pode somar conhecimentos, experiências e interpretações. E eu comecei a ver, quando as pessoas começaram a reclamar de ficar em casa, eu comecei a dizer, bom, o que é que tem de bom nisso tudo? Eu tenho que tirar isso para mim. Pode ser que eu não passe isso para ninguém, pode ser que ninguém entenda como eu entendo, mas eu preciso tirar alguma coisa de bom para mim, porque não adianta desesperar, ser mais um desesperado, mais um revoltado, mais um agoniado, não adianta. Eu preciso saber o que é que eu posso fazer. E eu comecei a ver que algumas passagens do Evangelho, que a gente repete às vezes, né, todo sábado aqui nas casas espíritas, quando a gente vai, ficaram muito fortes. A primeira é fazer pelo outro o que gostaria que o outro fizesse. Beneficência pura. Ou seja, todas as vezes que eu lavo a mão, todas as vezes que eu uso o álcool gel, todas as vezes que eu vi muitas matérias na mídia, né, as pessoas deixando bilhetinho para os idosos dizer o que precisam, está aqui o telefone, se precisar comprar alguma coisa. Eu comecei a ver, poxa, eu estou fazendo pelo outro que eu gostaria que o outro fizesse. Se eu fosse o idoso da vez, né? Se eu fosse aquele que tivesse no maior grupo de risco, eu gostaria de alguém que pudesse no supermercado comprar um remédio, ou na farmácia, ou no supermercado comprar um alimento. Então, a gente começa a despertar para uma realidade que vai dando a gente sentido para o problema. Claro que é incômodo, claro que ninguém gosta. O ser humano não nasceu para viver isolado. Isso é fato. E graças a Deus isso não vai ser para sempre, vai ser por um período. Mas a gente precisa olhar para a vida sempre acreditando que tem algo de positivo nela. E um dos primeiros, você está tudo bem? E as questões, né? Como é que está no trabalho? Como é que está a solução do seu trabalho? Né? O que é que o trabalho está resolvendo? Está precisando de alguma coisa financeiramente? A gente começa a conversar com as pessoas agora com uma preocupação. Eu falei com vários colegas nesse sentido de saber como eles estavam, e também muita gente me procurou para saber como eu estava, né? Comecei a me preocupar com coisas que aparentemente fazem parte do momento atual, mas não era do momento atual. Durante toda a vida nós estamos sujeitos a desemprego, a passar dificuldades financeiras, a passar por momentos difíceis na vida, mas muitas vezes aqueles amigos que estão ali preenchendo minha rede social nunca se lembram de perguntar. E agora muita gente começou a perguntar. Então vejamos que a gente está num momento em que, nesse mergulho, nesse confinamento, nessa redução do mundo, porque o mundo agora ficou pequenininho para a gente, ficou só o espaço de casa, a gente começou mais a olhar para a gente. E olhando para a gente também viu o outro. Porque eu vi nas minhas necessidades e na dificuldade do outro que as pessoas que eu amo, que as pessoas que eu gosto também podem estar passando pela mesma coisa. Então deixa eu começar a olhar, deixa eu começar a ver o que é que eu posso fazer, como é que eu posso estar. E uma das primeiras coisas que a gente deve estar é equilibrado. Antônio, é difícil estar equilibrado, não é fácil. Mas não existe mudança sem dor. Não existe mudança de dor. Eu me lembro que quando eu era pequeno eu sentia muita dor nos pés. E eu fui ao médico, minha mãe reclamando de dor nos pés, e chegamos no médico para perguntar o que era, não se preocupe não.
é o crescimento. O peso natural do corpo e os pés e os ossos estão crescendo, está doendo. Então, não existe transformação sem dor. Então, quando a gente passa por esse momento que aparentemente é doloroso, a gente começa a sentir algo que a gente, né, uma prisão que nos incomoda, a gente precisa ter um olhar e dizer assim, o que é que eu posso tirar de bom de tudo isso? E a beneficência nesse sentido, ela é fantástica, porque tem muita gente aperreada, gente. Tem muita gente aí desesperada. Primeiro porque passa o dia na televisão. E quando você fica na televisão, não que a imprensa, eu não critico a divulgação dos fatos, mas só fala daquilo. Quando a gente só fala daquilo, parece que o mundo é só aquilo. Mas existem outras coisas acontecendo. Eu tenho assistido palestras, eu tenho lido livros que eu tinha pego para ler, até então não tinha lido. Eu tenho assistido filmes que eu tinha programado para assistir e não assisti. Eu tenho estudado, eu tenho feito certas coisas que ao longo do meu dia ele se preenche, ele se completa e não fica só o problema atual. Claro que a gente não deve dizer, não, isso não é nada, ou dizer que isso não existe, ou que ficar alienado dos problemas. Não. Eu reservo um momento para saber o que está acontecendo, eu reservo um momento para saber como as coisas estão acontecendo, quais são as orientações que eu devo seguir, como é que a coisa está se manifestando. Eu reservo esse momento, mas durante o dia eu vou buscar outras coisas. E quando eu me torno melhor, eu estou capacitado para receber do outro aquele zap dizendo assim, como é que você está? Olha, tu está precisando daquilo, e daqui a pouco vem uma conversa, vem um bate-papo, e o coração se abre, e daqui a pouco a pessoa está chorando do outro lado, a pessoa está com dificuldade de determinado problema, mas se eu tivesse desequilibrado, se eu tivesse de alguma forma revoltado, se eu tivesse no mesmo estado dele, como é que eu poderia ajudar? E esse é um exercício. Não é uma superioridade aos outros, mas é uma opção, é uma escolha. Estar bem nesse momento é uma escolha. Eu posso escolher estar desesperado, eu posso tomar essa decisão de estar desesperado, eu posso estar com medo, eu posso estar apavorado, eu posso estar de qualquer jeito que eu quiser, mas eu posso escolher estar equilibrado. E para escolher equilibrado, eu posso escolher as ações que me levam ao equilíbrio. E quais são as ações que me levam ao equilíbrio? Toda essa que eu coloquei. E qual é o objetivo disso? É estar preparado para esse momento. Quando o Hinaldo ligou para mim, Antônio, dá para a gente sentar um pouquinho lá do centro hoje, fazer uma live? Eu disse, dá. Vamos falar de quê? Então, a gente vai abrir o evangelho aí e vamos escolher um tema. E sem preparo, sem nada. Mas não estamos falando de nada que seja diferente do que eu estou vivendo, do que ele está vivendo, do que vocês estão vivendo, do que todos nós estamos vivendo. Não estamos falando de nada diferente disso. Estamos falando do que todo mundo está passando, uns mais, outros menos. E essa troca, essa contribuição, essa oportunidade, eu tenho acompanhado as lives de Hinaldo quase todos os dias. Ele tem aberto espaço para trazer um pouquinho de conforto para as pessoas. Isso é fantástico, é a beneficência em ação. É o objetivo maior nesse momento, é dar um pouquinho do meu equilíbrio para quem não tem nesse momento. Para quem ainda não alcançou, para quem não conquistou. É dar um pouquinho do meu tempo para aquele que ainda não teve condições de parar e ler o Evangelho e se fortalecer. Eu vou lá e abro esse espaço. E as redes sociais que a gente critica tanto, que isolou tanto as pessoas, agora a gente está usando de forma benéfica. Tudo que a gente criticava das redes sociais, que era um caminho, né, de afastamento das pessoas, agora está sendo de união. Eu estou tendo live no trabalho, eu estou tendo live... Agora mesmo, Naldo, quando ligou para mim, eu estava no meio de um treinamento da empresa. A empresa resolveu não parar os treinamentos. E tem sempre, quase todo dia, tem treinamento para que a gente não perca o foco, para que a gente não fique afastado, para que a gente esteja trocando o tempo todo. Enfim, a gente está usando agora da forma correta, para que ela serve para ajudar uns aos outros. Para agora realmente dar o sentido ideal, trazer um para perto do outro, já que não dá para ser o contato direto, o toque, o abraço, o carinho, mas a gente não está afastado, a gente não está distante, a gente não está esquecido, a gente não está abandonado. Então vejamos que o momento é rico de aprendizado, mas eu tenho que escolher. Eu costumo sempre contar e trazer para a minha vida, porque o que eu falo eu geralmente uso na minha vida, uma historinha que eu já contei aqui no Nina várias vezes, que é a história dos 2 vendedores de sapatos. Né, quando chegam a uma determinada cidade e observam aquela multidão da cidade, todos os moradores, e todos estão descalços. Um disse para o seu patrão, disse, olha, eu vou voltar porque aqui ninguém usa sapato, então não vou vender nada. E o outro disse, olha, aumenta a produção porque eu vou vender muitos sapatos porque ninguém usa sapato. A cena era a mesma, a situação era comum aos dois, era o olhar que era diferente. Então, o que é que a gente está vivendo hoje? A cena, a agonia, em qualquer lugar do mundo hoje, nós estamos vivendo o confinamento. Hoje, a maioria das nações está dizendo para as pessoas ficarem em casa, não irem para a rua, não evitarem o convívio público para não proliferar uma doença. Então, em qualquer lugar do mundo hoje, todo mundo está passando pelo que ele está passando. Mas será que todo mundo está desesperado? Será que todo mundo está com medo? Será que todo mundo? Não, cada um está dando o tamanho, a abrangência, a visão, o desespero ou o equilíbrio de acordo com a sua visão. E o nosso papel aqui enquanto espíritas, como detentores de uma mensagem que tem o objetivo de consolar,
temos que ter a consciência de que cada momento desse tem que ser um momento de crescimento da gente. Não podemos imaginar um Cristo que administra esse planeta, não podemos imaginar um Deus que é amor e justiça, que possa nos apresentar qualquer que seja a situação, que não possa ser tirado o melhor aprendizado para a gente. Que não possa ser lá na frente observado como algo que vai fazer a gente crescer, mas vai fazer efeito em quem estiver apto a fazer. Assim como foi no Sermão dos 500, o último sermão do Cristo para a gente. Falou para 500 pessoas. Foi ali que ele propagou que lá na frente mandaria o Consolador prometido, que hoje é a doutrina espírita, que nos conforta, que nos consola. Mas quantos ouviram? Quantos usaram a sua palavra interpretada errado? Quantos sacudiram tudo que ele disse fora no lixo e resolveram utilizá-la em prol de outros interesses? Então, a mensagem, a oportunidade, as dificuldades e as conquistas são comuns a todos nós. Quem vai escolher o que vai tirar dela é cada um da gente. Então, isso é beneficência pura. Beneficência do alto, que nos concede um momento de freio, um momento de parar. Para de olhar para o material e olha para o espiritual. Nunca foi tão necessário e importante olhar para a gente. Nunca foi tão importante. Porque agora eu preciso me ver nessa situação, em que tudo que eu achava que tinha, fácil, simples ao meu alcance, agora eu não tenho, por uma circunstância momentânea. Mas nesse momento, nesses 15, 20 dias, 30 dias que seja, 60, eu não sei a quantidade de dias, mas nesses momentos, como é que eu estou, né, agora? Agora eu estou olhando para mim. Porque agora eu estou dentro de casa com aquela pessoa que eu passava, saía de manhã para trabalhar, chegava de noite, daqui a pouco eu dormia, eu não convido. Agora não é 24 horas. Então ali tem as minhas dificuldades confrontadas com ela e as dificuldades dela confrontadas comigo, que agrada a mim e que desagrada a mim, que agrada a ela e que desagrada a ela. E eu preciso agora construir um ambiente favorável, porque a gente vai passar 24 horas do dia juntos. Então hoje a gente vai passar o dia todo brigando, não tem quem aguente. A gente vai precisar ter um ambiente harmonioso. Olha como é proveitoso o momento. Agora eu preciso olhar, mas eu preciso fazer essa escolha. Eu preciso dizer assim, bom, eu preciso conviver bem. Eu não quero me desesperar com essa pessoa. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu agora eu modificar. Deixa que eu transforme minhas faltas. Ah, mas o outro continua o mesmo. Isso é problema dele. Isso é a visão dele, isso é o momento dele. Eu não vou com a minha mudança modificá-la, mas eu vou estar melhor na minha relação com ele. Eu vou estar mais indulgente, eu vou estar mais paciente e, consequentemente, mais beneficente para com o outro. Então, esse tema ele é assim, muito rico e muito abrangente, no sentido em que, nesse momento em que a gente atravessa, ele se afasta do benefício simplesmente material. Ele amplia o horizonte para um benefício de relação, um benefício de conquista, de aproximação. E vai depender de cada um aproveitar essa oportunidade. Vai depender de cada um poder usufruir desse momento. Vai depender de cada um tirar e buscar por decisão própria o que tem de melhor. Não que a gente vai dizer assim, olha, não é chato, é ruim, toda hora está com álcool, às vezes por canto de máscara. Não, a gente não vai dizer que isso é bom, que isso é agradável, é maravilhoso. Não, a gente não é hipócrita, a gente não está aqui para enganar ninguém. Agora, é só isso que tem. Só é o lado ruim, são as coisas difíceis que estão nessa história. Eu só posso olhar para aquilo que está fazendo mal, aquilo que me incomoda, ou eu posso olhar para alguma coisa que está acontecendo de bom. Eu estou lendo livros que eu, ao longo do meu dia a dia, eu achava que não tinha tempo para ler. E agora eu estou tendo, só porque eu estou em casa. Eu estou vendo palestras que há muito tempo eu não conseguia ver porque eu não tinha tempo. E agora eu estou tendo tempo. Então, para mim está sendo muito benéfico. Porque cada vez que a gente escuta uma palestra, cada vez que a gente lê um livro, a gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então tem um lado benéfico. Então eu optei, e aí é a minha escolha, por olhar o que eu tenho de bom nesse momento. O que eu tenho de ruim eu vou ficar só sabendo, mas não vou dar um valor, não vou focar nele. Não é nele que eu vou prender a minha atenção durante 24 horas. Eu vou prender naquilo que é bom. Então eu estou buscando. Então nesse momento eu quero ser beneficente comigo para poder ser beneficente com o outro. Eu quero fazer o bem a mim para poder levar o bem ao outro. Eu quero estar bem para que o outro possa sentir em mim uma presença benéfica. Se eu tivesse aqui amargurado, eu podia chegar aqui chorando um bocado e reclamação para vocês. Utilizar esse momento aqui para reclamar, para falar disso, para falar daquilo. Não falta gente para reclamar e para brigar. Não falta. Infelizmente ainda está acontecendo bastante. Mas não é o meu papel. Não é o que está acontecendo comigo. Não é assim que eu estou me sentindo. Eu não estou preocupado com o que Marconi pensa, não estou preocupado com o Gilmar, não estou preocupado com como é que eu estou nesse momento. Porque eu vou estar em consonância com o universo a partir do meu ponto de vista e do meu pensamento.
Então o universo vai responder para mim a partir daquilo que eu cobro dele, aquilo que eu emito para ele. Eu estou emitindo, vamos dizer assim, vontade de superar e sair melhor nessa situação, ou estou emitindo para ele pessimismo, desgosto, raiva, mágoa, ressentimento? Isso é uma escolha que a gente pode fazer. Isso é uma decisão que a gente pode fazer. E a beneficência tem muito disso. A beneficência é escolha também. Tudo em nossas vidas é escolha. Fazer o bem, ser bom, ser agradável também é escolha. Eu posso optar por não fazer nada disso. E olha que tem muita gente que faz essa escolha. Tem muita gente que faz essa escolha, independente do momento da vida. Então, quando o Evangelho traz a beneficência, ele transforma ou apresenta a gente uma proposta de olhar para o momento em que a gente está vivendo, de beneficência. Eu vi uma das, vamos dizer, nesse período, né, uma das palestras de Divaldo, em que antes de começar o confinamento, ele ainda estava viajando, e numa dessas palestras, Bezerra deu uma mensagem a respeito do momento que a gente está vivendo. E assim, quando eu vi aquela palestra, eu comecei a entender que eu não precisava ouvir mais ninguém, porque ele fala da necessidade dessa redução do convívio social, ele fala do momento que a gente está atravessando, ele fala das dificuldades que a gente está vivendo, mas ele fala da oportunidade que a gente está tendo de se fazer melhor. Quando eu entendi aquilo que fazia, né, ressoava na minha consciência como aquilo que eu estava começando a entender, ou começando a querer pensar, eu disse, pronto, encontrei a minha orientação para esses momentos. É nessa linha que eu vou tratar a minha vida. E, né, se alguém não tiver oportunidade, tem como disponibilizar, Naldo depois disponibiliza isso na internet para que as pessoas tenham acesso, mas é uma mensagem fantástica que explica exatamente o momento que a gente está vivendo e nos tranquiliza, nos conforta no sentido de dizer assim, olha, não estamos abandonados, não estamos largados à sorte, não estamos vivendo um momento onde a espiritualidade deu as costas, foi embora e deixou o Brasil, o mundo sozinho. Não, nós estamos vivendo um momento em que a divindade está à frente, tem consciência e está nos seus desígnios que nós atravessemos essa oportunidade. Qual o benefício? Aí eu vou escolher. Quer que eu vou tirar de bom nisso? Aí eu vou escolher. Por quê? Porque vai depender do meu olhar. É essa hora que eu preciso ser espírita. É nessa hora que eu preciso dizer que eu acredito nesse Deus que é amor e bondade e justiça acima de tudo. É nessa hora que eu acredito nesse Cristo que governa esse país, né? Governa esse planeta. Eu acredito nesse Cristo que é o timoneiro desse navio da nossa vida e que ele vai mostrando o caminho, né? E eu me lembro muito daquela passagem que eu não tenho o título, mas tem o texto da passagem em que todos os apóstolos entram com ele no barco e ele adormece no barco. E no meio da travessia acontece a tempestade. E os apóstolos se entreolham, se desesperam e vão ao mestre. Mestre, olha como está o mar. Olha, a gente vai morrer. E a expressão do mestre de tranquilidade, acorda, levanta e diz assim, homens de pouca fé, onde está a tua fé? A fé é para o momento da tempestade, não para o momento da abundância. A abundância não tem fé, Deus é maravilhoso, eu estou bem, está tudo maravilhoso. A fé tem que ser vivida agora, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos em que entramos atravessando um momento difícil. Essa é a hora da fé. Por quê? Ela vai manter a gente tranquilo, vai manter a gente equilibrado, vai manter a gente preparado para o bem, vai manter a gente sobre a ótica de receber das vibrações e das emanações espirituais que estão acontecendo sobre o nosso planeta, mas que nem todos estão captando, porque nem todos estão buscando a sintonia, porque nem todos estão usando o recurso da prece, nem todos estão buscando a postura do equilíbrio. Então, essas emanações não chegam, essas emanações não alcançam, e aí a gente não tem esse retorno, mas por escolha, por opção. Então estamos buscando algo diferente, estamos buscando entrar em sintonia com a espiritualidade nesse momento difícil, ou não? O recurso da prece é fantástico, mas ela não pode acontecer só aqui nesse momento que a gente está no Nina. Não, é na hora que eu me acordo, na hora que eu me deito, no meu dia a dia, na hora que eu escuto a dificuldade de alguém, fazer prece por alguém. Eu vejo aqui naquela página que a gente tem na rede social de prece para as pessoas que estão entrando, toda hora acontece um episódio, e não é só nesse momento, todos os episódios aconteceram ao longo, desde que a página foi criada, está ali toda hora todo mundo fazendo prece para o fulano que acabou de desencarnar, prece para o fulano que está internado com problema de saúde, prece para o fulano que está passando um momento difícil, enfim, nunca faltou dificuldade no mundo. Então, se ali a gente encontra resposta e oportunidade de fazer prece, e motiva-se a informar, a avisar, eu vejo Gilmar posta muito, o Rinaldo posta muito, por que a gente não posta agora? Por que a gente não usa desse recurso agora? Por que ele não é o instrumento agora de consolo e de equilíbrio da gente? Por que ele não é a ferramenta que nós temos hoje
mais significativa para tudo, até para a imunidade. Até para a imunidade. É uma das ferramentas hoje reconhecida pela medicina como algo que recupera a saúde, como algo benéfico à saúde, como um lenitivo à saúde. A prece, a meditação, o pensamento espiritual, a visão espiritual, a medicina já reconhece. Nós espíritos não vamos usar disso. Nós espíritos vamos aproveitar essa ferramenta, nós vamos aproveitar esse recurso que já nos foi dado há muito tempo. Então, meus irmãos, é um momento delicado. Não podemos ser, vamos dizer assim, levianos de menosprezar o momento, mas também é um momento muito rico de transformação, de melhoria, de elevação, de motivação e, acima de tudo, de esperança. De esperança em dias melhores, porque em todo dia, da pior tempestade, da tsunami, do furacão, sempre há o dia em que o sol raia e tudo se acalma. Por que não haverá de ser agora? Por que não haverá de ser nesse momento que a gente está atravessando? Estamos atravessando o mar revolto da tempestade. Mas o timoneiro é Jesus. Está com medo de quê? Está apavorado com o quê? Não, Antônio, mas a gente pode desencarnar. Eu digo, a gente vai. Com Covid ou sem Covid. Nós vamos desencarnar. E o máximo vai acontecer. Né? E o máximo vai acontecer. Quantas pessoas estão desencarnando? Olha, as pessoas que estavam desencarnar continuam desencarnando. E muitas vezes não estão desencarnando pela doença. Eu já tive a oportunidade de ir a 2 sepultamentos que não tinha nada a ver com a doença no momento. Desses 15 dias aí. 2 sepultamentos. Um foi porque a família resolveu fazer reservado. Um foi por problema de câncer, outro foi por problema de mortes naturais. Não tinha nada a ver com o Covid. Por quê? Porque nascer e morrer faz parte da nossa vida. Agora, Cristiano botou pra gente lá, isso que você falou é Marcos capítulo 4, 35, de 35 a 41. Pronto, para quem quiser pegar na palavra direitinho. Quem tiver acesso, com a Bíblia, né, pode seguir. Pode seguir. Mas é fantástico, porque é um dos melhores, para mim, ensinamentos. Nos momentos das maiores dificuldades da minha vida, é a primeira palavra que vem na minha cabeça. Poxa, Jesus está no barco da minha vida. Eu não estou sem um timoneiro, sem um condutor que sabe, na essência, enfrentar qualquer tempestade, qualquer mar bravio, seja o que for, porque ele domina a natureza. Se ele domina a natureza, nada do que está acontecendo está fora do controle dele. Alguém acha que Jesus não sabe lidar com a Covid? Alguém acha que Jesus não sabe o que está acontecendo? Isso. Só tem um detalhe que é extremamente importante que a gente fale. Ele não é a razão de ser. Mas, para quem tem a oportunidade de acompanhar com mais profundidade, e eu sou uma pessoa que leio muito, eu gosto muito de notícia, né? Mas acompanho muito notícia. Mas nós estávamos, antes da Covid, na iminência de uma guerra mundial. Edivaldo cita isso na mensagem. Bezerra cita. Bezerra. Nós estávamos na iminência de uma guerra mundial. Aí eu pergunto a qualquer um aqui agora: queria estar confinado por uma guerra mundial ou por uma Covid-19? Eu digo 1000 vezes por uma Covid-19. Porque agora eu posso, o máximo que vai acontecer é desencarnar. Mas nós podíamos comprometer a história da humanidade, gente, com uma guerra mundial. Uma bomba atômica, nos dias atuais, pode comprometer karmicamente a história da humanidade. Não é que morre desse... O nosso rumo seria outro. Totalmente diferente. Então vejamos que nesse momento, o que parece uma catástrofe, o que parece um absurdo, é óbvio. É um bem maior, Quem não consegue enxergar isso pela ótica espírita, e aí não é demérito das outras ou favorecimento da doutrina espírita, mas é uma visão que tem que ser muito mais ampla do que simplesmente esse mundinho que a gente vive. Ou seja, não está na mão das pessoas que se dizem dirigentes das nações o destino da Terra. Quem administra aqui é Jesus. Então, nenhum dos dirigentes atuais hoje tem o comando do destino da Terra e, consequentemente, o destino da vida de cada um de nós. Por essa razão, eu não temo nada do que esteja acontecendo. Eu respeito as autoridades, eu sigo as orientações, mas eu não temo os destinos do que está acontecendo, porque eu sei que quem conduz, quem decide e quem resolve o destino da Terra é Jesus. Eu vou ter medo de quem? Quem é o dirigente que vai me causar medo? Quem é aquele que se acha que vai decidir a vida da Terra? Está aí a prova. Nós estávamos na visão de 2 pessoas ou 3 lideranças se achando detentores de quem devia morrer e quem não devia morrer através de uma guerra mundial. E o Cristo mostrou que não é assim. Que eles também estão ameaçados
sem apertar nenhum botão, sem dar nenhum tiro. Colocou uma arma invisível para mostrar a fragilidade do ser humano perante a vida, que não dá a ninguém a autoridade de decidir pela vida do outro. Só Deus pode. E aí ele está decidindo quem vai morrer pela Covid e quem não vai. Só ele pode decidir. Nós podemos até fazer com a nossa. E até tirar do outro. Mas assumimos consequências gravíssimas. Então, quando o contexto é mundial, eu disse, não, peraí. Um só tu até resolve. Mas mundial tu não tem cacife para administrar a carga kármica que tem disso. Então, dentro dessa visão, que parece uma visão simplória, mas que responde muita coisa, eu opto pela beneficência, eu opto pelo bem, eu opto pela visão de alguém que acredita num Deus de amor e justiça, que não impõe nada ao ser humano que não seja para o seu bem, que não seja para o seu crescimento, para a sua transformação. Dentro dessa visão, eu saio daqui, venho aqui, falo a vocês e coloco aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou usando como resposta e orientação para este momento em mim. Pode resolver a vida de alguém? Pode explicar para alguém? Pode. Pode também não explicar nada. Não é meu benefício. Mas eu não posso me furtar a ideia, a partir do convite de Inaldo, a partir do convite da casa, de levar as pessoas ao conforto. Estamos passando por uma grande tempestade. É verdade. Mas temos o melhor dirigente da nau da vida de cada um de nós, que é Jesus. Não há o que temer. Se ele não resolver, ninguém resolve. E como ele resolve, para que ter medo? Para que se desesperar? Para que ter pânico? Não. Serenidade. O momento é de serenidade e responsabilidade. Responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. Responsabilidade para seguir as orientações daquelas pessoas que foram treinadas e trabalhadas para isso. Porque nesse momento a gente precisa ouvir os especialistas. Porque quando eu estou com uma dor, quando eu tenho um infarto, eu procuro um cardiologista. Por quê? Porque eu não sou contador, não entendo nada de cardiologia. Agora se alguém disser assim, Antônio, imposto de renda, vai fazer o teu, me dá para eu fazer o teu? Não, isso aí eu sei fazer, é o meu, porque é a minha especialidade. Por que no momento desse eu não vou ouvir as autoridades médicas acerca do que eu tenho que fazer? Esse é o momento. Então, meu papel agora é ter humildade de saber que tem alguém mais preparado para dizer o que eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho que seguir. Se eu quero bem para mim, se eu quero bem para você. Se a orientação é essa, a gente segue. Se mudar, se os médicos podem fazer, o que eles disserem, a gente vai fazer. Por quê? Porque eles são os especialistas. E esse é o papel do especialista. Isso é humildade, isso é serenidade, isso é equilíbrio. E Bezerra fala nisso. Se Bezerra está falando, gente, eu vou questionar de quem? Agora, eu preciso ouvir e eu preciso escolher para mim. Volto a dizer, a beneficência é uma escolha. Ela é um instrumento de, vamos dizer, de construção coletiva, porque quando eu faço bem a mim, eu posso fazer aos outros, é coletivo. Mas é uma escolha. Ser beneficente, propor a beneficência, praticar a beneficência é uma escolha. E todos nós temos o direito de escolher a fazer ou não fazer. Então, quando nós nos propusemos a cuidar da nossa saúde, preservar o nosso bem-estar físico, evitar o contágio, eu estou cuidando da vida de vocês também. Não é só a minha. Eu sou menos um a transmitir o vírus. Eu sou menos um a contaminar. Então, quando eu cuido da minha, eu cuido de vocês. Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem. E estou torcendo também para que você cuide de vocês para cuidar da minha. Olha que momento fantástico. Se isso não servir de consolo, se isso não servir de inspiração para a gente, eu não sei o que vai servir. Não consigo entender o que vai servir. Tem que ser assim. Se isso não for instrumento de motivação para que a gente veja um momento bom, para que a gente tenha um olhar positivo e esperançoso por tudo que a gente está vivendo, eu não sei mais o que será. Porque eu só posso me basear no Cristo. Eu só posso me basear naqueles que estão sob o comando desse planeta. Se é o Cristo, sigamos o que ele nos disse. Porque eu até hoje, pode ser que alguém já tenha encontrado, se tiver, me diga alguma coisa que a gente encontra no Evangelho que não faça sentido na nossa vida. Se alguém disser que alguma coisa foi dito, foi colocado pelo Cristo, que disser assim, foi só para fazer média, me diga, porque até hoje eu não achei. Todas as proposições do Cristo, todos os seus sermões, todas as suas palavras, todas, sem exceção, todas as vezes em que elas se encaixou em nossa vida, elas fizeram um extremo sentido. Como alguém que sabia o que estava dizendo, para saber em determinado momento das nossas vidas a gente ia precisar. Então, eu não posso usar outro recurso. O primeiro recurso é esse para mim.
Não é fanatismo, não é fechar a cabeça. Não é fanatismo, não é nada. É serenidade. O que o Evangelho fala? Faça aos outros o que os outros que gostaria que os outros fizessem. Primeiro e maior mandamento. É o que a gente está fazendo. Olha aqui, ó, as cadeiras vazias. A gente gosta? Não. A gente estava tendo a casa aqui cheia, estava faltando cadeira aqui muitas vezes, nos últimos sábados. A gente gosta de todo mundo aqui tomando passe, fazendo tratamento. Essa era a nossa intenção. Mas de quem é a vontade no momento? É minha? É sua? Não. E nesse momento a gente vai para a autoridade maior, que é o Cristo, através do seu Evangelho. Faça o que tem de ser feito, procure se cuidar de você para cuidar do outro, para que todos possam se beneficiar. E é o que a gente está fazendo. Por isso a gente escolheu esse momento, escolheu esse formato, estamos usando esse recurso, que não é o que a gente costuma usar, mas é o que a gente tem na mão para fazer. E isso serve para mim, serve para vocês, serve para todos que queiram o bem comum. Serve para todos aqueles que nesse momento se colocaram à disposição de deixar o seu momento em casa de fazer outras coisas para estar nos ouvindo. Não porque é Hinaldo, não porque é Antônio, não é por essa razão, mas é simplesmente porque estão buscando somar conhecimentos, somar experiências, somar interpretações, somar visões para tomar as suas próprias. E isso já é um grande passo. Na hora que eu me coloco disponível a aprender, na hora que eu me coloco disponível a ouvir o outro, eu estou sendo beneficente. Posso até não vamos dizer, seguir nada do que o outro está dizendo. Isso é normal. Eu tenho que também construir minha opinião. Mas na hora que eu me coloco, isso é humildade. Isso é capacidade de ouvir, a capacidade de transformar, a capacidade de fazer com que o outro não se sinta inferior ou não menosprezado. Antônio faz palestra, o que Antônio diz é lei, de jeito nenhum. Costumo dizer sempre nas palestras que eu faço. Hoje eu estou falando, amanhã eu estou sentado ouvindo com a mesma vontade de vocês. Porque em doutrina espírita, em espiritualidade, nós estamos engateando. Ninguém pode se dar o direito de dizer, achar que sabe tudo. A gente está somando conhecimento. Então eu escuto Hinaldo, eu escuto Divaldo, eu escuto todo mundo, porque todo mundo tem algo a contribuir. Todo mundo tem algo a contribuir. E eu digo isso porque quando eu me aproximei de doutrina espírita, eu era totalmente leigo e temeroso ao que estava acontecendo. E eu costumo dizer sempre às pessoas assim, foi a partir dos ensinamentos que eu tive com o Hinaldo, à época, com o Irani, com os componentes da casa, no começo, que formaram o espírito que eu sou hoje. Complemento hoje com o conhecimento, complemento. Mas a linha e a ética, e já veio dele, que foi adquirida com Hamilton, que é nosso guerreiro tranquilo, né? Foi um grande professor para todos nós, que também deve ter aprendido também com Alta de Souza, que falava com ele pessoalmente, diretamente. Então, é um processo de aprendizado. Um passa para o outro, mas a essência é uma. Deus acima de todas as coisas, Jesus nos nossos corações e o Evangelho a nos confortar. O Evangelho a nos confortar. E as ferramentas que a gente tem, prece, passe, água frutificada, amor, conversa, atendimento fraterno, diálogo, o que a gente puder usar. Mas a linha de atuação é única. É o Cristo dirigindo o barco das nossas vidas. É beneficência pura. E essa palavra, esse texto vem hoje nesse momento e nessa situação, para que a gente possa entender que não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos largados, estamos unidos e irmanados num propósito comum, o bem geral. Ficar em casa hoje ajuda o pessoal da Itália. Ficar em casa hoje ajuda o pessoal do Japão. Como eles também ficarem em casa me ajuda. Por quê? Porque diminuindo no mundo um contágio, diminui e beneficia o mundo inteiro. Então, o nosso papel hoje é grande, mas é preciso o olhar. Volto a dizer, é o vendedor do sapato. Como é que você quer olhar o momento? Vocês é que escolhem. Cada um que está aqui é que escolhe. Eu escolhi assim. E me atrevo, com toda a humildade do mundo, a dividir com vocês a maneira que eu estou olhando o momento. Não pretendo aqui fazer coro para ninguém. Não pretendo aqui formar a opinião de ninguém, mas dividir a minha, no sentido de que está me fazendo bem. Eu estou conseguindo atravessar esses dias sem desespero, sem revolta, sem medo, sem pavor. Não. Toda a serenidade do mundo. Claro que incomodado. Claro que querendo dar uma voltinha no shopping, claro que querendo ir na praia, claro que querendo dar um passeio. Tudo isso eu quero fazer. Mas isso passa. E isso a gente consegue superar. O que a gente não consegue superar é uma doença, é uma UTI e é um afastamento através da morte. Isso é mais difícil. Dá muito mais trabalho e dói muito mais.
do que simplesmente aceitar o que está sendo previsto, entender o momento que a gente está atravessando e tirar dele as melhores instruções, tirar dele a verdadeira beneficência. Beneficência que estamos recebendo como misericórdia do alto, que nos apresenta um mal, mas que poderia ser, né, para aplacar outro bem maior. E beneficência daqueles que conduzem, porque estão orientando a gente da melhor maneira possível, orientando as autoridades, as pessoas responsáveis para que a gente tenha as melhores instruções, as melhores decisões para minimizar os impactos que a gente considera negativos, são os impactos da morte, mas que para nós espíritas são, né, situações que vamos vivenciar mais cedo ou mais tarde. Né? Quero agradecer aqui a paciência, né, de todos, quero agradecer aqui a compreensão de todos e poder dizer de coração, mantenham a fé. Mantenha a confiança, mantenha a certeza nesse Deus, né? Não se desesperem, contem com a gente, né? Todos os trabalhadores da casa, assim como contaram sempre, continuem contando. A gente talvez não tenha um contato físico, mas as redes sociais, né, vão estar disponíveis, o Zap, né, o Facebook, tudo que é possível para a gente continuar conversando, se ajudando, mas não se sintam sozinhos, não se sintam desamparados, queiram tirar dúvidas, queiram ouvir uma palavra de consolo, queiram desabafar. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem tempo. Mais do que nunca a gente tem tempo para fazer. Eu me coloco à disposição de todos, né? 24 horas, não tem madrugada, para mim não tem isso, não. Porque se não dormir de noite, dorme de manhã, não tem problema nenhum. A gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos inspire, né? Nos mantenha em paz e que possamos atravessar esses momentos de cabeça erguida, de corações apacentados, na certeza de que o sol vai brilhar para todos nós aí, com certeza. Vejam, é gratificante estarmos hoje ouvindo o trecho do Evangelho sobre a beneficência. Ouvimos essa explanação que nos conforta a alma e que sedimenta em nós tranquilidade, paz, equilíbrio. E sabermos, como disse o nosso irmão, com muita propriedade, que o Cristo está no comando de tudo. E se Ele está no comando, eu, pelo menos, fico tranquilo. Eu estou tranquilíssimo. Eu observo, vejo tudo acontecendo, eu vejo a noite, mas sei que amanhã terá um sol que irá brilhar. Um novo dia irá resplandecer. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos finais só para lembrar as pessoas. Se chamam a gente quantas vezes para a Casa Espírita falar no mundo de regeneração. Mas que no mundo de regeneração, para entrarmos, existe uma coisa chamada depuração. Eu não sei se as pessoas pensavam que era de outra maneira. Que nós tínhamos que passar por essa depuração, nós tínhamos que passar. Na Terra ficará apenas... Veja, eu não estou dizendo que são os reencarnados não, porque o pessoal fica pensando que o sujeito morreu, ele vai para os infernos. Não é isso não. Ele pode desencarnar e permanecer na Terra. E você que está reencarnado vai permanecer, mas logo que você desencarnar a seu tempo, a seu turno, você sai exilado da Terra. Não tem isso. A Terra está passando por essa transformação. Ela é tão evidente nesse momento de turbulência que sacudiu as bases da economia mundial, fica todo mundo atordoado, todo mundo preocupado. Só aqueles que têm sedimentado em si a condição de compreender Jesus é que está como Antônio, como eu estou. As pessoas não, como é que você está? Eu digo, eu estou maravilhosamente bem. Mas como você está bem? Você não está? Eu digo, olha, Antônio não liga a televisão. Eu não tenho televisão em casa. Para quê? Eu ligo. Só para ter o infeliz, o Satanás lá me abusando, me mostrando que morreu tanto, que morreu. Eu sei, morre gente todo dia. Olha, eu fiz uma das lives que eu fiz, Antônio. Eu estava falando a respeito da morte. Aí disse, Cristiana, instalou aquele negócio. Vai, pega aí agora. Ela tem um aplicativo que ela pergunta assim, quantas pessoas nasceram hoje? E quantas morreram? Tinha nascido mais gente naquele dia do que quem morreu em coronavírus. No mundo. Morreu menos gente do que nasceu gente. Por que não falaram nos que nasceram? Quantos nasceram na Bahia? Quantos nasceram no Nordeste? Quantos nasceram no sul do país? Quantos nasceram na Itália hoje? Alguém tem noção disso? Quantos pais estão felizes por estar recebendo seus filhos em casa?
porque saíram do hospital. Vocês viram o símbolo? É aquele menino lá da Itália, não tem nenhum ano direito, estava com coronavírus, saiu. Não, deixa eu só dizer uma coisa a você. Essa semana, um jogador de futebol, promessa de um time, se não me engano, é do Bayern de Munique, né? Ele com 17 anos, fazendo um jogo amistoso, teve uma arritmia cardíaca, entrou em coma desde 2017. Essa semana ele voltou. No meio desse barulho. No meio da confusão toda, ele despertou. Já pensasse 17, 18, 19, 20, 4 anos em coma. 2017. Quando volta, diz, olha, dá para me botar em coma de novo? Quando vocês terminarem essa zoada aí, vocês me acordem. Tá porque, veja, se recuperando. Está se recuperando, gente. Então, veja, os nascimentos, as pessoas que estão... Veja, eu ouvi um relato hoje de um empresário, grande empresário do Atacadão, né? O dono do Atacadão, falando de demissão de 60%. Gente, vocês têm noção do que é isso? Os pais de família, eu vi a quantidade de motoristas de empresa de ônibus falando sobre... Veja, o momento da turbulência, está todo mundo... E vi saques. Veio Antônio falando, fique em casa. E aí eu pergunto às pessoas, e aí, o que é que nós vamos fazer? O consciencioso, porque é engraçado. As pessoas ficam em casa, eu fico aplaudindo, perfeito. Mas o cara quer ligar pro delivery e não quer saber como é que o motoqueiro vem entregar, não. O motoqueiro está trabalhando. O sujeito que mora num prédio luxuoso, ele esquece que o porteiro está lá embaixo. Por que os donos do prédio não ficaram revezando no lugar dele e mandaram ele para casa? Os próprios proprietários desceram para ser o porteiro, um de manhã, outro de tarde, outro de noite. Ninguém quer. A empregada doméstica tem que vir. O cara que vai limpar a piscina para seus filhos brincarem. Veja, as pessoas não têm noção. Gente, vamos orar. O de fronte, eu na prece final, vamos agradecer que nós estamos no final. No fronte, gente, no fronte da guerra, Antônio, ali, ó, levando lapada, tá a turma da saúde. Doutor Amós e a esposa, eu fiquei olhando, o homem foi todo parecia um soldado, com proteção e tudo, mas tá lá, sabe onde ele trabalha, Antônio? UTI. UTI, tá ali dentro. Ele não é o paciente, não é o cara que vem contaminar, não, ele é que vai para junto, porque ele é que tem que cuidar. Aí a gente não acha que esse momento que a gente está em casa é para orar por essas pessoas? Pelos médicos, enfermeiros, paramédicos, o pessoal de maqueiro. Não reclamar porque a gente não pode no shopping, né? Não ficar triste ou desesperado. Pelo amor de Deus, gente. E o sujeito querendo saber por que a pizza dele atrasou. Hein? Nós estamos no mesmo barco. Mas pessoas enxergam diferente. Então, gente, apacenta teu coração. Percebe que você, como disse Antônio, vou fazer o que na rua? Nada. Então fique em casa. Seja menos um para contaminar na rua. Agora, aquele que precisa, porque tem necessidades, não é? Financeiras. Aqui eu faço um convite a todos. Né? Eu tive a oportunidade de ir ao supermercado e tive a oportunidade de ir à farmácia, né, nesse período. Aberta, né? Com gente lá servindo. Agradeça as pessoas que estão no caixa. Faça isso. Obrigado ao caixa, obrigado ao atendimento do balcão. Por quê? Porque são pessoas que estão ali para nos servir e estão se arriscando, porque não estão fazendo só comigo, estão fazendo com diversas pessoas. Então, lembremos de agradecer, por quê? Porque eles estão colocando a sua vida em risco também. Se precisarmos de um médico, agradeça aqueles que estão trabalhando, façamos a nossa parte, mas também agradeçamos aqueles que estão fazendo, porque é a grande beneficência. Os que ficam em casa para não contaminar os outros, mas aqueles que estão trabalhando para manter a vida ativa, né? O mínimo da necessidade ativa. Então, quando estiver no supermercado, quando for numa farmácia, muito obrigado, balconista, muito obrigado, caixa, muito obrigado por você estar trabalhando. Isso é importante, reconhecimento, motorista do ônibus, motorista do táxi, motorista do Uber, motorista, né, o entregador da pizza, seja quem for, aquele que está trabalhando, agradeça, tenha a oportunidade de agradecer, porque gratidão é algo que a gente está precisando e muito nesse momento. Olha para aí que a Cristina botou ali, Antônio. Vamos lá ler. Vê aí, Antônio. População do mundo, 7 bilhões nascidos. Peraí, viu, Maria das Graças? Deixa eu olhar aqui. Cristina botou população mundial, 7 bilhões 774 milhões nascidos este ano. Morreram, mortes desde hoje, 137 mil pessoas morreram hoje. E nascidos, Cristiano, tá faltando só os nascidos. Tá certo.
Ah, não, deste ano, né? Não, eu quero de hoje, que ela botou este... Ah, não, nasci de hoje, né? 327. 327. 3 vezes mais. 3 vezes mais, gente. Nasceu mais gente do que morreu. Por que é que a gente está preocupado? Calma, que vai morrer gente? Vai. Vamos orar por essas pessoas. Quer ajudar a diminuir? Não vá para a rua. Fique em casa. Comece a fazer a sua parte. Seja bem honesto com você. E como disse Antônio, tem que fazer algo, faça agradecendo a quem está se predispondo e se arriscando. Vamos orar, Antônio? Vamos orar. Você gostaria de orar? Faça com todo prazer. Faz mesmo? Então vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus essa oportunidade ímpar em nossas vidas de estarmos ouvindo o Evangelho e trazendo ele para dentro do nosso lar. O que agradecemos a vocês que tiveram a predisposição de estar aqui, né? E os nossos irmãos que abriram as suas casas, que eles possam nesse instante lembraram de botar sua garrafinha com água para que a espiritualidade possa abençoar agora nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos e acompanhar a oração que o nosso irmão Antônio Pessoa irá fazer. Pensemos em Jesus. Meigo divino amigo Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos em Teu nome, buscando através do Teu Evangelho as palavras que possam alcançar os nossos corações e as nossas mentes, ensejando que nesse instante, Senhor, possamos nos encontrar melhores do que nos encontrávamos antes desse trabalho. Para que possamos encontrar em nossos corações as palavras que apacentam, em nossas almas as palavras que dão esperança, na certeza do Teu amor e da Tua misericórdia, que a todos alcança, em momentos difíceis e em momentos bons, mas que nos tem sempre o desejo e o objetivo maior de fazermos criaturas amadurecidas espiritualmente, criaturas que entendem e olham a vida sobre uma ótica de uma eternidade ampla, na qual não viveremos no momento do desencarne, mas que já estamos vivendo, estamos na eternidade. E durante esse período, durante essa passagem, precisamos estar aptos a tirar dela o melhor proveito. E o melhor proveito está na fé, está na certeza da Tua presença entre nós, no conforto dos nossos corações e no desejo único, Senhor, de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que Tu nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje, agora e sempre. Boa noite a todos e nos encontraremos amanhã a partir das 10 horas da manhã através deste mesmo canal. Porque já estamos deixando o convite aberto aqui para Antônio poder participar através do Facebook com a gente. Com certeza.